Olá! Seja bem-vindo ao canal, eu sou Wagner Gurgel, sou engenheiro eletricista e hoje eu vou voltar um pouquinho ao passado, nostalgia, né? Falar um pouquinho do Senai. Sinto saudades do Senai. Nossa, eu lembro que eu fiz o Senai, foi em 97. Não, 98 e 99 eu fiz o Senai. Foram 2 anos de Senai. E por que eu tenho saudade? Porque o Senai foi onde eu tive primeira vez o contato com eletricidade, sabe? Eu fiz um cursinho que era chamado de eletricista predial. Depois teve também um curso de manutenção de rede elétrica, né? E ali foi fabuloso, sabe? Professores maravilhosos. Eu fiz o Senai em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro, nasci na capital. Depois eu morei também em Vassouras, morei em Barra do Piraí. E eu fiz o Senai em Barra do Piraí. Eu fazia o Senai de manhã, depois eu estudava à tarde, né? Fazia processamento de dados à tarde. E teve uma época também que eu fazia as 3 coisas. Eu estudava à noite, o processamento de dados eu passei para a noite, fazia um estágio de manhã, quer dizer, eu fazia um estágio à tarde e fazia o Senai de manhã, né? Para poder se preparar, né? Então eu estudava processamento de dados, eu gostava muito de informática, sempre gostei de programação, né? Gosto até hoje muito de programação. Desde a época na minha época era Clipper que a gente via, né? Tava começando muita coisa em Visual Basic, né? E a minha ideia era seguir pela carreira da informática, né? Programação, desenvolvimento de software, né? Tudo isso. Só que aí o Senai mudou tudo, né? Porque aí quando eu fiz Senai, eu comecei a me apaixonar por eletricidade. Lá eu aprendi a instalar tomada, aprendi a instalar relé, da parte de motor, instalar motor. Aprendi a fazer como instalação predial, né? Fazer instalações em casa de lâmpada, aqueles interruptores three-way, four-way. E tinha muitas apostilas, tinha provinhas. Aí era muito legal. Parecia que você estava numa. Eu não tinha tido contato ainda, né? Parecia que você estava numa indústria mesmo, né? Um jalequinho, né? Todos aqueles EPIs na época que você usava. E naquela época eu gostaria de fazer hoje, né? Porque hoje eu ia aproveitar muito mais, né? Eu aproveitei, mas eu ia aproveitar muito mais hoje em dia se eu fizesse. Assim como a faculdade, né? Quando eu fiz faculdade de engenharia elétrica, eu aproveitei, mas eu poderia aproveitar muito mais com a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas foi uma evolução, né? Foi evolutivo. E aí depois eu acabei indo morar em Jundiaí, né? Em São Paulo. E aí chegando em São Paulo, na hora de decidir que faculdade fazer, eu lembrei da eletricidade, lembrei do Senai e acabei optando por fazer engenharia elétrica, que depois foi minha carreira, né? Depois minha carreira foi só em eletricidade, né? Todo o tempo. Teve alguns momentos em que eu acabei migrando um pouquinho para desenvolvimento, programação, trabalhei um pouquinho com websites, mas a maior parte do tempo foi mesmo com eletricidade, né? Trabalhei com projetos de transformadores, né? Trabalhei um bom tempo com transformadores elétricos e depois migrei para a área de iluminação, área de eficiência energética, né? Com geração de energia fotovoltaica e por aí vai, né? Até onde eu cheguei hoje. Mas sou muito grato ao Senai e eu percebo que hoje em dia poucas pessoas têm interesse. Na época que eu fiz o Senai, muitos jovens faziam, né? Pelo menos do meu meio ali no Rio, né? Muitos tinham interesse, né? Até os pais conheciam o Senai e falavam pro filho fazer. Não tinha só o Senai de eletricidade, né? Tinha também o de torneiro, mecânico, tinha o de eletricista de elétrica de automóvel, né? Mecânica de automóvel, tinha um monte de curso lá. E muitos jovens faziam isso, né? E era um início bem interessante, assim. Eu recomendo, se você tiver interesse, tiver um filho, né, adolescente, pôr ele no Senai, é muito interessante e é bem. E você aprende muita coisa, né? Te dá uma ideia do que pode fazer no futuro, né? Então eu recomendo. Esse vídeo de hoje foi só para relembrar essa época do Senai, matar essa saudade de reviver, né, na cabeça aqui esses momentos tão felizes que foi o Senai. E peço que, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e tiver a oportunidade, né, de visitar um Senai, ver como que é, se você ainda não conhece, visite, porque é muito interessante, é muito interessante mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.